Analistas de segurança internacional e especialistas em geopolítica estão cada vez mais unânimes em uma conclusão surpreendente. A presença de navios de guerra russos nas águas venezuelanas representa o desafio mais sério à hegemonia americana no hemisfério ocidental desde a crise dos mísseis de Cuba em 1962. Mas ao contrário daquele confronto que quase levou o mundo à guerra nuclear, desta vez a Rússia está conseguindo estabelecer presença militar duradoura na América Latina sem disparar um único tiro, simplesmente aproveitando o vácuo de poder criado pelas próprias políticas equivocadas de Washington. A análise detalhada de como isso ocorreu revela não apenas erro estratégico americano monumental, mas também sofisticação da estratégia russa de projeção de poder global, que está redefinindo o equilíbrio de forças no século XXI. Especialistas militares destacam que a chegada da fragata Admiral Gorshkov e do submarino nuclear Kazan em águas venezuelanas em julho de 2024 não foi evento isolado, mas culminação de décadas de investimento estratégico russo na Venezuela. O vice-almirante aposentado John Miller, ex-comandante da 4ª Frota da Marinha dos Estados Unidos, responsável pela América Latina, declarou em entrevista ao Defense News que os Estados Unidos subestimaram sistematicamente a determinação russa de estabelecer ponto de apoio militar no Caribe, tratando as vendas de armas russas à Venezuela como mera transação comercial em vez de reconhecê-las como parte de estratégia geopolítica de longo prazo. Segundo Miller, enquanto Washington estava distraído com guerras no Oriente Médio e pivô para a Ásia, Moscou silenciosamente construiu relação militar com Caracas, que agora permite à Rússia projetar poder naval a menos de 1.500 quilômetros das costas americanas. O professor Michael Kaufman, diretor de estudos russos no CNA e um dos mais respeitados analistas de capacidades militares russas, argumenta que a presença naval russa na Venezuela deve ser entendida no contexto mais amplo da estratégia russa de contestar a supremacia naval americana globalmente. Em artigo publicado na revista War on the Rocks, Kaufman explica que a Marinha russa, embora significativamente menor que a americana, desenvolveu abordagem assimétrica focada em negar acesso e criar dilemas para planejadores militares dos Estados Unidos em múltiplos teatros simultaneamente. A capacidade de operar submarinos nucleares avançados como o Kazan em águas do Caribe força a Marinha americana a dedicar recursos para monitoramento e potencial contenção, recursos que não estarão disponíveis para outras prioridades como o Pacífico Ocidental, onde a China representa desafio crescente. Analistas de inteligência revelam que a sofisticação dos sistemas de armas que a Rússia forneceu à Venezuela ao longo das últimas 2 décadas transformou completamente o cálculo estratégico americano na região. O almirante James Stavridis, ex-comandante supremo aliado da OTAN e atualmente analista da MSNBC, observou que os caças Su-30 venezuelanos equipados com mísseis antinávio Ka-31 representam ameaça credível mesmo para navios de guerra americanos mais avançados. Em análise para Bloomberg, Stavridis calculou que um ataque coordenado de apenas 10 caças venezuelanos poderia saturar as defesas de uma força-tarefa naval americana no Caribe, potencialmente causando danos catastróficos a navios que custam bilhões de dólares e representam décadas de investimento tecnológico. A mera existência dessa capacidade, mesmo que nunca seja usada, altera fundamentalmente a liberdade de ação americana na região. Especialistas em história diplomática apontam que a situação atual representa a inversão completa das relações de poder que prevaleceram desde a proclamação da doutrina Monroe em 1823. O professor Hal Brands, da Johns Hopkins School of Advanced International Studies, especialista em grande estratégia americana, argumenta que pela primeira vez em 2 séculos, os Estados Unidos enfrentam um adversário externo disposto e capaz de desafiar militarmente sua influência no hemisfério ocidental. Em artigo para Foreign Affairs, Brands explica que potências europeias no século XIX e início do século XX ocasionalmente contestaram interesses americanos na América Latina, mas sempre recuaram quando confrontadas com determinação de Washington. A Rússia contemporânea, ao contrário, demonstrou através de ações na Síria, Ucrânia e agora Venezuela, que está disposta a aceitar custos significativos para contestar primazia americana onde quer que veja oportunidade. Analistas econômicos revelam que a relação russo-venezuelana é sustentada por interdependência econômica que torna extremamente difícil para os Estados Unidos romper essa parceria através de sanções. A Venezuela deve à Rússia estimados 7 a 8 bilhões de dólares em empréstimos e compras de armas, dívida que está sendo paga através de entregas de petróleo a preços com desconto. A Rosneft, gigante petroleira estatal russa, tornou-se intermediária crucial para exportações de petróleo venezuelano, ajudando Caracas a burlar sanções americanas. O economista Francisco Rodrigues, especialista em economia venezuelana e ex-economista-chefe do Bank of America para os Andes, explica que essa relação cria incentivos poderosos para ambos os lados
estados manterem cooperação mesmo sob pressão externa. A Rússia precisa do petróleo venezuelano e do pagamento de dívidas, enquanto a Venezuela depende de equipamento militar russo e apoio político internacional. Especialistas em estudos estratégicos notam que a presença russa na Venezuela está inserida em padrão mais amplo de Moscou estabelecer pontos de apoio militares em regiões tradicionalmente dominadas por outras potências. O Dr. Alexander Korolev, professor de política internacional na University of New South Wales e especialista em estratégia russa, identifica paralelos entre a abordagem russa na Venezuela e suas ações na Síria, onde Moscou explorou o convite de governo local para estabelecer bases militares permanentes que projetam poder russo no Mediterrâneo e Oriente Médio. Em ambos os casos, a Rússia ofereceu apoio militar crucial a regimes sitiados em troca de acesso estratégico de longo prazo. Korolev argumenta que essa estratégia de construção de rede de bases e parceiros ao redor do mundo permite à Rússia, apesar de recursos econômicos limitados comparados ao Ocidente, competir globalmente através de posicionamento estratégico inteligente. Analistas militares americanos advertem que a capacidade russa de operar livremente em águas caribenhas demonstra a erosão das capacidades de vigilância e interdição naval que os Estados Unidos consideravam garantidas. O capitão aposentado Jerry Hendricks, ex-diretor de revisão de estratégia naval no Pentágono, revelou em entrevista ao podcast War College que a Marinha americana tem lacunas significativas em sua capacidade de rastrear continuamente submarinos adversários em águas internacionais próximas às Américas. Décadas de foco em operações expedicionárias de projeção de poder em teatros distantes resultaram em negligência relativa das capacidades de defesa marítima próxima ao território americano. Hendricks calcula que a Marinha precisaria de pelo menos uma dúzia de navios de guerra de superfície adicionais e múltiplas aeronaves de patrulha marítima dedicadas apenas para monitorar adequadamente atividades navais russas no Caribe, recursos que simplesmente não estão disponíveis dada a atual estrutura de força. Especialistas em direito internacional observam que a Rússia tem sido cuidadosa em operar dentro de limites legais internacionais, tornando difícil para os Estados Unidos contestar sua presença sem parecer hipócrita. O professor Ashley Dix, da University of Virginia School of Law, especialista em direito do mar e uso da força, explica que navios de guerra de qualquer país têm direito de passagem inocente através de águas territoriais de outros estados e liberdade de navegação em águas internacionais. A Rússia pode legitimamente visitar portos venezuelanos mediante convite de Caracas, pode conduzir exercícios navais em águas internacionais e pode vender armas à Venezuela desde que não violem sanções do Conselho de Segurança da ONU. Dix nota a ironia que os Estados Unidos, que há décadas insiste em liberdade de navegação global como princípio fundamental, agora se encontra frustrado quando adversários exercem esses mesmos direitos em região que Washington considera seu quintal. Analistas de inteligência revelam que o apoio russo à Venezuela vai além do militar e naval, incluindo também cooperação em inteligência, cibersegurança e operações de informação. O Dr. Thomas Reed, professor de estudos estratégicos na Johns Hopkins SAIS e especialista em guerra de informação, documentou em pesquisa extensiva como assessores russos ajudaram o governo venezuelano a desenvolver capacidades de vigilância doméstica, controle de mídia social e operações de influência que mantêm o regime chavista no poder, apesar de colapso econômico e oposição massiva. Reed argumenta que essa dimensão da parceria é tão importante quanto a militar, porque garante sobrevivência do regime que permite presença russa continuar. Um governo venezuelano mais democrático e alinhado com o Ocidente certamente encerraria a cooperação militar com Moscou. Portanto, a Rússia tem interesse direto em manter Maduro no poder, independentemente dos custos humanitários para o povo venezuelano. Especialistas em estudos latino-americanos apontam que a estratégia russa na Venezuela está causando efeito cascata na região, com outros países observando atentamente e reconsiderando suas próprias relações com Moscou. O professor Evan Ellis da Strategic Studies Institute, do US Army War College, que publica extensivamente sobre presença de potências externas na América Latina, identifica interesse crescente de países como Nicarágua, Bolívia e Cuba em aprofundar laços militares e de segurança com a Rússia. Ellis adverte que se os Estados Unidos não desenvolverem resposta efetiva à presença russa na Venezuela, outros governos latino-americanos podem concluir que Washington não está mais disposto ou capaz de exercer influência decisiva na região, levando à diversificação adicional de parcerias de segurança longe dos Estados Unidos. Analistas
analistas de política externa americana identificam falhas fundamentais na abordagem de Washington em relação à Venezuela que criaram oportunidade para a expansão russa. O Dr. Daniel Drezner, professor de política internacional na Tufts University e comentarista do Washington Post, argumenta que a estratégia americana de pressão máxima através de sanções econômicas severas teve efeito paradoxal de empurrar Venezuela ainda mais para os braços da Rússia e China. Drezner explica que sanções sem estratégia diplomática acompanhante para oferecer saída ao regime-alvo simplesmente incentivam esse regime a buscar parceiros alternativos, dispostos a ajudá-lo a sobreviver. A recusa americana em negociar seriamente com Maduro, combinada com apoio desastroso ao autoproclamado presidente Juan Guaidó, que nunca teve poder real, desperdiçou credibilidade e alavancagem americanas que poderiam ter sido usadas para negociar solução que limitasse penetração russa. Especialistas militares revelam que a presença naval russa na Venezuela tem implicações significativas para a segurança de infraestrutura crítica americana. O contra-almirante aposentado Mark Montgomery, ex-diretor de operações de rede no US Cyber Command, adverte que submarinos russos operando regularmente no Caribe poderiam mapear cabos de comunicação submarinos que transportam grande parte do tráfego de internet entre Américas e Europa. Em cenário de conflito, esses cabos seriam alvos prioritários para a interrupção de comunicações. Montgomery também nota que instalações de petróleo e gás no Golfo do México, cruciais para a segurança energética americana, estariam potencialmente ao alcance de mísseis de cruzeiro lançados de navios ou submarinos russos operando a partir da Venezuela. Embora improvável que tal ataque ocorra, exceto em contexto de guerra total, a mera possibilidade complica planejamento de defesa americano. Analistas de relações internacionais observam que a situação venezuelana demonstra limites do poder americano em era de competição entre grandes potências. A professora Emma Ashford, pesquisadora sênior do Stimson Center e especialista em grande estratégia, argumenta que os Estados Unidos enfrentam um dilema fundamental. Não podem estar simultaneamente fortemente engajados militarmente em Europa, Oriente Médio, Leste Asiático e agora novamente América Latina sem esticar perigosamente recursos militares ou aceitar níveis de risco mais altos. Ashford sugere que a presença russa na Venezuela expõe realidade desconfortável de que os Estados Unidos, apesar de ainda serem potência mais poderosa individualmente, não têm mais capacidade de dominar todas as regiões simultaneamente como faziam nos anos seguintes à Guerra Fria. Escolhas difíceis sobre priorização são inevitáveis. Especialistas em história diplomática traçam paralelos perturbadores entre a situação atual e casos históricos de declínio de hegemonia regional. O professor Corey Schack, da American Enterprise Institute, historiador de segurança transatlântica, compara a incapacidade americana de impedir presença russa na Venezuela com a incapacidade britânica de impedir penetração alemã na América Latina no final do século XIX e início do século XX, período que marcou o declínio relativo do poder naval britânico. Schack adverte que se os Estados Unidos aceitarem presença militar russa permanente na Venezuela, sem resposta efetiva, isso sinalizará a outros adversários que desafios similares em outras regiões podem ser bem-sucedidos, acelerando multipolarização do sistema internacional e erosão da ordem liderada pelos Estados Unidos que prevaleceu desde 1945. Analistas revelam que a resposta americana à presença russa tem sido limitada e ineficaz, refletindo tanto restrições de recursos quanto divisões políticas domésticas. Sanções adicionais contra a Venezuela e Rússia foram impostas, mas com impacto marginal dado que ambos os países já enfrentam regimes sancionatórios extensivos. Aumentos episódicos de presença naval americana no Caribe, como a mobilização de 2025 que incluiu o porta-aviões USS Gerald R. Ford, demonstram capacidade de projetar força, mas não resolvem problema fundamental de que os Estados Unidos não podem manter tal presença indefinidamente sem custos enormes. A falta de consenso político doméstico sobre estratégia adequada para a Venezuela, com alguns defendendo intervenção mais agressiva e outros argumentando por engajamento diplomático, paralisa a formulação de resposta coerente. Especialistas em estudos de segurança enfatizam que a situação venezuelana é sintoma de mudança mais ampla no sistema internacional, onde potências médias com apoio de grandes potências rivais podem desafiar efetivamente primazia americana regional. O Dr. Hal Brands e o professor Charles Edel, coautores do livro The Lessons of Tragedy, sobre grande estratégia, argumentam que os Estados Unidos enfrentam um ambiente estratégico fundamentalmente diferente daquele para o qual suas instituições e doutrinas foram desenhadas. Durante a Guerra Fria, ameaças ao hemisfério ocidental vinham claramente da União Soviética e podiam ser contidas através de combinação de dissuasão nuclear, superioridade convencional e apoio a regimes amigos. Hoje, as ameaças são mais difusas, envolvendo combinação de competição entre grandes potências,
políticas, estados falidos, redes criminais transnacionais e fluxos migratórios massivos, nenhum dos quais pode ser resolvido apenas com poder militar. Analistas militares revelam preocupações específicas sobre capacidades dos sistemas de armas russos fornecidos à Venezuela. O coronel aposentado Cedric Leighton, ex-oficial de inteligência da Força Aérea e agora analista militar da CNN, detalhou em múltiplas aparições televisivas as capacidades dos sistemas de defesa aérea S-300 que a Venezuela adquiriu da Rússia. Leighton explica que esses sistemas de longo alcance, embora não tão avançados quanto o S-400 mais recente, são ainda assim formidáveis e criam zona de acesso negado que se estende por centenas de quilômetros sobre o norte da Venezuela e águas caribenhas adjacentes. Qualquer operação aérea americana na região teria que levar em conta essas defesas, complicando o planejamento e potencialmente resultando em perdas de aeronaves extremamente caras. Especialistas em análise de armamentos revelam que a manutenção e operacionalidade dos sistemas russos na Venezuela é questão crítica frequentemente negligenciada em análises mais superficiais. Michael Kaufman, do CNA, adverte contra assumir que todos os sistemas de armas russos na Venezuela estão plenamente operacionais, notando que manutenção de sistemas avançados requer peças de reposição, treinamento contínuo e suporte técnico que podem ser difíceis de sustentar sob sanções. No entanto, Kaufman também nota que mesmo sistemas parcialmente operacionais criam incerteza para planejadores militares americanos, que devem assumir o pior caso ao formular planos operacionais. A ambiguidade sobre exatamente quantos dos 21 Su-30 venezuelanos estão voáveis em qualquer momento é de certa forma vantagem estratégica para Caracas e Moscou, porque força os Estados Unidos a planejar para a ameaça máxima.